Pois bem, então, vamos começar? Eu acho que o pessoal vai chegando aí com calma, né? Chego. Bem, na aula passada, a gente terminou a nossa conversa sobre obrigações, falando referente a modalidades das obrigações especiais. Foi aí o último ponto que a gente chegou a conversar, então foi aqui que a gente parou aí na última aula. Eu coloquei aqui essas modalidades, deixei só o último tópico que a gente conversou, né? Que foi referente às modalidades especiais que a gente tinha conversado. E com isso a gente encerrou modalidades especiais e hoje a gente começa a conversar sobre um novo tipo de modalidade, porque até agora a gente vinha conversando não, perdão. Nós vínhamos conversando sobre obrigações, mas essas obrigações que nós vínhamos conversando referiam-se às obrigações na qual envolvia-se normalmente duas pessoas, credor e devedor, né? Era dessa forma que a gente vinha conversando. A partir de agora, a gente vai conversar sobre as obrigações, mas não as obrigações no sentido de envolver duas pessoas. A gente vai conversar sobre as obrigações na qual a gente tem um envolvimento referente à pessoa e um bem, né? Então, qual que é a obrigação referente a essa pessoa e a um bem envolvido? Então, nós íamos falando muito sobre a questão do credor e do devedor, era isso que a gente enxergava, né? Então, quem era credor e quem era devedor. E aí, a partir de agora, a gente passa a enxergar essa relação obrigacional, mas referente ao que nós chamamos de direitos obrigacionais, a diferença, né, entre direitos obrigacionais e direitos reais, porque os direitos obrigacionais, eles estão aí envolvidos com relação às pessoas, né, a relação entre credor e devedor. Quando a gente passa a falar de direitos reais, a gente passa a falar, então, da relação entre o homem e uma determinada coisa, né? Ou para o que alguns doutrinadores chamam referente a um determinado bem. Então, a gente deixa de enxergar nesse momento essa relação obrigacional entre credor e devedor e passamos a enxergar agora as obrigações que são criadas com relação ao homem e a e aos objetos, vamos dizer assim. Então, a gente precisa agora verificar essa relação, então, vou colocar aqui, entre direitos obrigacionais versus direitos reais, tá? São dois pontos que precisam ser levantados com relação às obrigações, porque o que interessa para nós, na verdade, é relembrar essa parte de direitos obrigacionais e verificar também do que se trata essa referência aos direitos reais, porque os direitos reais são o que vão determinar essa relação entre o homem e as coisas. Quando a gente fala de direitos obrigacionais, a gente estava falando da a relação dos homens, a relação dos homens em si para atender às suas necessidades, para atender às suas necessidades e satisfazer os seus interesses. Então, quando a gente fala de direitos obrigacionais, nada mais é do que a relação de credor e devedor que a gente já vinha enxergando, né?
essa relação criada entre credor e devedor no sentido de uma obrigação que foi criada entre eles e essa obrigação que precisa ser cumprida. Então, obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer. E depois disso, nós temos os direitos reais. E aí, quando nós falamos de direitos reais, nós estamos falando do seguinte: a relação dos homens com as coisas, a relação dos homens com as coisas, sempre movido por interesse econômico. Então, sempre envolvido por uma questão econômica entre eles. Quando a gente conversa sobre essa relação dos direitos obrigacionais, a gente precisa analisar que dentro desses direitos obrigacionais, dentro, na verdade, desses direitos reais, o que a gente vai poder vir a ter são essas relações criadas, então, entre homens e as relações criadas envolvendo essa parte dessa relação que a gente tem com as coisas, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em cotas condominiais, tá? Quando a gente pensa em cotas condominiais, a gente precisa enxergar dentro dessas cotas condominiais que a relação criada não é a relação criada entre os homens, né? Quando a gente fala de cotas condominiais, a gente está pensando nessa relação em que ela foi criada envolvendo essa situação entre o homem e o bem. Então, qualquer pessoa que venha adquirir um apartamento ou algo que tenha essas cotas condominiais, essa pessoa que adquire, automaticamente ela é responsável por essas cotas condominiais. Então, as cotas condominiais, elas não envolvem as pessoas. As cotas condominiais, ela envolve a pessoa e o bem. É isso que está envolvido dentro dessas cotas condominiais. Quando a gente pensa numa relação de hipoteca, por exemplo, quando eu hipoteco uma casa, essa hipoteca, ela está ligada à casa e não à pessoa que hipotecou a casa. A responsabilidade continua com relação à coisa. No entanto, que se a hipoteca não for quitada, por exemplo, o banco ou a empresa lá que realizou a relação hipotecária, ela não vai atrás de quem fez a hipoteca. Ela vai atrás do bem, independente de quem esteja com esse bem. Então, é esse ponto que nós precisamos analisar. Quando a gente conversa, então, sobre essas questões de direitos reais, a gente não discute essa relação entre pessoas. Nós discutimos a relação que ela é criada entre a coisa e aquela pessoa, a relação entre o homem e a coisa. Então, as cotas condominiais, independente de quem comprar essa unidade, ele vai ter cotas condominiais a pagar. A hipoteca, independente de quem comprar a hipoteca vai continuar existindo. Então, é essa diferença que a gente tem entre direitos obrigacionais e direitos reais. Então, para isso, é importante que a gente trace um paralelo do que se trata direitos reais e do que se trata esses direitos obrigacionais. Então, vamos traçar aqui um paralelo entre eles para a gente conseguir enxergar quais são aí as principais diferenças, né? Então, nós temos direito real, nós temos direitos obrigacionais, e aí a gente precisa conseguir, então, verificar
quais são as diferenças criadas com relação a ambos e, principalmente, essas diferenças são criadas em que aspecto? Esse também é um ponto relevante para nós. Então, vamos lá. A gente tem direitos reais e direitos obrigacionais com relação ao objeto. Com relação ao objeto que envolve essas obrigações, quando a gente fala de direito real, ele é um objeto determinado. Por quê? Porque a gente tem a coisa, além da gente ter a coisa, ela é corpórea. Isso daqui é uma regra, tá? Então, quando a gente fala de direito real, o objeto do direito real, ele não pode ser um objeto indeterminado, ele não pode ser um objeto futuro, né? Ele é um objeto certo, ele é um objeto corpóreo, ele é uma coisa passível de ser pega, a gente tem contato com relação a essa situação, a gente sabe da existência desse direito real. Então, quando a gente fala de direito real, a gente não consegue falar de um objeto futuro e incerto, por exemplo, tá? Quando a gente fala de direitos obrigacionais, a gente tem os indeterminados, nós temos os indeterminados até a satisfação do crédito, que aí a gente está falando com relação à obrigação que foi criada, e essa obrigação que foi criada, a gente vai ter a existência dela até que ela seja quitada, e nós temos os incorpóreos. Nós temos os incorpóreos, que é a regra do direito obrigacional, que envolve a prestação, envolve uma conduta, envolve um serviço ou uma omissão. Então, quando a gente fala de direitos obrigacionais, referendo-se aí à parte do objeto que envolve eles, então, nos direitos obrigacionais, a gente tem os objetos que são indeterminados, então são aqueles que eles podem vir a ser futuro e incerto, por exemplo, ou ele pode ser um objeto determinável, tá? E a gente tem aqueles incorpóreos. Os incorpóreos a gente não consegue pegar, né? A gente não consegue ter um contato com eles. Mas se a gente for verificar que é uma prestação, uma conduta, um serviço e a omissão, a gente está falando então da obrigação de dar, fazer e não fazer, tá? Então, a obrigação de dar, fazer ou não fazer refere-se a uma obrigação, a uma conduta de dar ou de entregar, a uma prestação de serviço ou o fato de que algo não deveria ter sido feito. Então, no direito real é uma coisa corpórea e no direito obrigacional eles podem vir a ser indeterminados, como eles podem vir a ser incorpóreos também. Depois disso, a gente tem a violação. Quando a gente fala, então, desse aspecto de violação dentro tanto dos direitos reais quanto dos direitos obrigacionais, com relação, então, à violação, no direito real, essa violação é por ação, que envolve, por exemplo, a situação da invasão. Quando a gente fala de invasão em direito real, a gente lembra muito da situação da uso capião. Quando a gente fala da uso capião, o conceito da uso capião, ela parte da perda da propriedade, tendo em vista a inércia do proprietário. Então, o proprietário, ele verifica que aquele bem que pertence a ele foi invadido, que aquele bem, ele é sua propriedade, tá? E ele vê que ocorre essa invasão, porém, ele não faz nada para que essa invasão não aconteça, tá? Então, dessa forma, a gente tem essa questão nos direitos reais, é sempre quando acontece algum tipo de violação. E aí essa violação, normalmente, ela é por uma ação causada por alguém.
Então, uma das características clássicas do direito real é justamente essa invasão. Então, eu sou proprietária de um bem, porém esse bem ele é invadido, e aí eu permaneço inerte, não faço nada com relação a essa invasão, e aí depois de um lapso temporal determinado pela legislação, pode, então, aqueles que invadiram mover uma ação da uso capião e, dessa forma, eu perder a propriedade do bem. Então, quando a gente fala dessa invasão, é que essa invasão ela pode vir a gerar essa perda da propriedade. Quando a gente fala de direitos reais com relação à violação, ela pode ser por omissão, pode acontecer uma omissão, que é, por exemplo, deixar de pagar, tá? E aí a gente tem também a obrigação de não fazer. Quando a gente fala da obrigação de não fazer, o ponto mais importante que a gente precisa levar em consideração a ela é que a obrigação de não fazer, a partir do momento que você deixa, a partir do momento que você faz aquilo que não era para ter sido feito, automaticamente você está quebrando com relação a essa obrigação. Quando a gente fala da obrigação de não fazer, um exemplo clássico que a gente tem são aquelas relações contratuais na qual a gente tem cláusula de exclusividade, tá? Da existência de cláusula de exclusividade, a partir do momento que você quebra essa cláusula de exclusividade, você está fazendo uma obrigação de não fazer. Então, um exemplo com relação a isso, né? Vamos pensar que exista uma relação contratual entre eu e uma instituição educacional, onde essa instituição educacional me informe que eu não possa lecionar em outros lugares. Eu não posso dar nenhum tipo de aula em outro lugar. Se eu não posso dar nenhum tipo de aula em outro lugar, automaticamente, a partir do momento que eu faço isso, eu estou quebrando essa obrigação de não fazer. Então, a obrigação de não fazer, a partir do momento que é feito algo que não deveria ter sido feito, a gente está falando então de um descumprimento referente a essa obrigação de não fazer. Então, essa obrigação de não fazer, ela envolve essa questão do descumprimento fazendo algo, tá? Então, quando a gente fala por omissão, a gente tem a situação do deixar de pagar e a gente tem a obrigação de não fazer, que envolve o fato de você fazer alguma coisa. Então, se consta na sua relação contratual que você não pode fazer, a partir do momento que você realiza aquilo, automaticamente você vai estar, então, gerando uma quebra dessa obrigação criada. Outra coisa que a gente precisa verificar é a situação de duração, né? A diferença de duração entre elas. Quando a gente fala do direito real, essa duração ela é permanente. Ela é uma obrigação permanente. Quanto mais exercido, mais forte se torna. Então, quando a gente fala dessa situação de quanto mais tempo for exercido, a gente pode continuar no exemplo da usucapião. A usucapião, ela tem, pela legislação da usucapião, a gente tem várias formas da usucapião, e além da gente ter várias formas da usucapião, a gente tem também vários para que essa usucapião possa vir a acontecer. Então, a gente tem usucapião que dura, precisa estar na posse do bem pelo prazo de 10 anos, pelo prazo de 15, algumas esse prazo pode ser reduzido, mas o importante é a gente verificar o seguinte, que dentro do direito real, quanto mais tempo você exerce esse direito real, mais forte ele vai se tornando. Então, quanto mais tempo você estiver na posse desse bem, mais provas você tem de que o proprietário manteve-se inerte
e tendo em vista a inércia desse proprietário, ele automaticamente, então, perde esse direito de propriedade, tá? Então, esse é o ponto que a gente precisa levar em consideração. Quanto mais se exerce esse direito real, mais forte esse direito real vai sendo gerado. Em contrapartida, nos direitos obrigacionais, essa duração ela é temporária. Por que ela é temporária? Porque ela dura o tempo do contrato, né? E esse contrato, normalmente, eles têm termos de início e termo de início e término. Então, quando a gente fala de um direito obrigacional, eu sei quando que vai começar a minha obrigação e eu sei quando que vai terminar a minha obrigação. Então, eu sei quando que começa, por exemplo, a gente fala de uma obrigação que ela é diferida, ou seja, que é uma obrigação que ela vai ser executada de forma a prestação, a gente sabe quando que vai começar isso e quando que isso vai terminar. Então, numa obrigação de fazer, por exemplo, eu sei quando que essa obrigação começa e quando que essa obrigação termina. Então, por esse motivo que a gente tem um prazo para que essas obrigações elas sejam cumpridas. Aí a gente precisa verificar também a existência da uso capião, porque a uso capião ela gera alguns efeitos quando a gente fala do direito real e quando a gente fala desses direitos obrigacionais. Então, quando a gente fala da uso capião, a gente precisa verificar o seguinte: dentro dos direitos reais, nós temos a situação dos usucapíveis. Dos usucapíveis. E o que seria essa questão do usucapíveis? Refere-se a pode-se adquirir de forma prolongada. Pode-se adquirir de forma prolongada. Então, a gente está falando de uma situação de determinado tempo. Ou seja, eu preciso aguardar um determinado tempo para que eu possa falar de que eu adquiri aquele bem pela uso capião. Então, é aquilo que eu falei, a gente tem vários tipos de uso capião dentro do ordenamento jurídico. Só que eu preciso, então, verificar qual que é o prazo dessa uso capião, se eu já cumpri os prazos estabelecidos pela legislação. Então, esses prazos, eles se referem ao tempo em que eu estou neste bem, e o proprietário deste bem manteve-se inerte no que se refere a uma tentativa de recuperar a sua posse. Quando a gente fala de direitos obrigacionais, não se adquire pela uso capião. Então, não existe essa questão da uso capião dentro de direitos obrigacionais. A uso capião, ela só existe dentro de direito real, tá? Por quê? Porque a uso capião, ela não está ligada entre as pessoas. A uso capião, ela está ligada com relação à coisa. Quando eu adquiro algo pela uso capião, não é porque a parte contrária deixou de cumprir uma obrigação, é porque a parte contrária ela se manteve inerte e, tendo em vista a sua inércia, fez com que ela perdesse o direito de propriedade. Então, por esse motivo que a uso capião não envolve as pessoas. A uso capião, ela vem de uma relação entre a coisa e o homem. Então, por esse motivo que a gente não vai falar que a uso capião envolve questões obrigacionais. Com relação a isso, é importante a gente verificar também a diferença entre sujeito e passivo em ambos os casos. Na questão do sujeito passivo, no que se refere ao direito real, ele é absoluto. Ele é absoluto. Quando a gente fala que ele é absoluto, é porque ele é erga omnes. Erga
omnes. O fato dele ser erga omnes significa que o direito real ele é contra tudo e contra todos. E o que significa ser contra tudo e contra todos? É porque o direito real ele está relacionado à coisa e não relacionado à pessoa. Então, por exemplo, quando a gente realiza a venda de um bem, a venda de um bem imóvel, e este bem ele está hipotecado, essa hipoteca ela acompanha o bem, ela não acompanha a pessoa. Então, dessa forma, caso essa hipoteca não venha a ser quitada, essa coisa pode ser perdida independente da mão de quem esteja este bem. Então, se eu tenho uma casa que ela está hipotecada e eu realizo a venda dessa casa, automaticamente, se essa hipoteca não for paga, o banco ele não vai atrás da minha pessoa. O banco ele vai atrás da coisa. Então, ele quer saber aonde está a coisa. Se eu vendo um carro que ele está financiado, a busca e apreensão não vai com relação a quem fez o financiamento. A busca e apreensão vai com relação à coisa, porque a coisa não está sendo quitada. Então, por esse motivo, dentro do direito real, a gente fala de um direito absoluto. Esses direitos reais, eles são erga omnes. Eles não importa para nós com quem está o bem. O que nos interessa realmente é o bem. Em compensação, quando a gente fala dos direitos obrigacionais, isso é relativo. Por que isso é relativo? É somente o devedor. Então, quando o devedor deixa de cumprir, automaticamente nós vamos atrás do devedor para que seja realizado esse cumprimento. E esse fato de ir atrás do devedor refere-se até com relação ao patrimônio desse devedor. Porque se o devedor não quita essa obrigação, o patrimônio dele pode ser penalizado com relação a isso. Então, no direito real, é contra todo mundo. No direito obrigacional, é única e exclusivamente contra aquele que deixou de cumprir com a obrigação. E por último, quando a gente fala de direitos reais e direitos obrigacionais, a gente precisa verificar a situação da tipicidade. A tipicidade no que se refere aos direitos reais, eles são típicos. Eles são típicos. Por que eles são típicos? Porque a gente tem um rol taxativo com relação a ele. A gente está falando do artigo 1225 do Código Civil. Quando a gente fala dos direitos obrigacionais, eles são atípicos. Eles são atípicos. Porque eles não têm uma tipificação só. Eles têm uma regra geral que parte do artigo 425, mas tudo vai depender do tipo de obrigação que a gente está trabalhando. E aí a gente pode ter também um mix de obrigações, diferente dos direitos reais, que tem um rol taxativo, que é o rol dos 1225. Então, quando a gente fala dessa situação entre a diferença de direitos reais e de direitos obrigacionais, a gente precisa sempre lembrar que esses direitos reais, eles são direitos que referem-se à coisa, enquanto que os direitos obrigacionais, eles estão envolvendo as pessoas, tá? Então, quando a gente fala que envolve as coisas, é a relação entre homem e coisa. E quando a gente fala que eles estão envolvendo as pessoas, nós estamos falando entre credores e devedores, que se não for realizado o cumprimento, automaticamente o devedor se torna responsável nesse sentido. Alguma dúvida com relação às diferenças? Não, nenhum. Não, tá bom. Bem, agora a gente vai precisar enxergar, então,
essas situações que envolvem quais são esses tipos de direitos reais que a gente pode vir a ter. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês esses slides para a gente poder verificar aqui com relação a esses direitos reais. Dentro dos direitos reais, a gente tem a obrigação propter rem, a gente tem o ônus reais e a gente tem a eficácia real. E aí, nesse sentido, a gente precisa identificar qual que é a diferença existente entre eles. A gente vai começar com essa diferença, com essa situação da propter rem. Quando a gente fala de propter rem, a gente precisa enxergar que a propter rem, essa obrigação propter rem, ela refere-se, então, a uma situação em que existe um acompanhamento à coisa. Então, a obrigação propter rem, ela acompanha a coisa, ela não acompanha a pessoa. Ela surge por uma força de lei, é algum tipo de lei que determina a existência dessa obrigação. Vejam que a obrigação propter rem, ela vincula o devedor a uma coisa e não a um credor, e ela surge independentemente da vontade daquela pessoa que está adquirindo, tá? Quando a gente fala de uma obrigação propter rem, você não tem o direito de escolha, você não pode fazer uma opção, né? Eu quero essa obrigação ou eu não quero essa obrigação, tá? Essa obrigação, ela existe independentemente da sua vontade de que essa obrigação venha a surgir. Então, quando a gente fala de direitos reais, os direitos reais, eles recaem sobre a coisa e não sobre as pessoas envolvidas. E com relação ao próprio terreno, é um direito por causa da coisa que você adquiriu. Então, quando você adquire, por exemplo, um apartamento, você adquire junto com ele uma obrigação próprio terreno referente ao pagamento do condomínio. Essa obrigação, ela não vem se você quer, vamos negociar se eu vou pagar condomínio ou não. Não tem essa negociação, tá? Essa obrigação, ela vem porque não existe essa possibilidade de se negociar. A obrigação, ela existe a partir do momento que você adquire uma unidade dentro de um condomínio edilício, você tem a obrigação de fazer a quitação das cotas condominiais. Então, essa obrigação, ela vem derivada da coisa, e ela não vem por uma opção que a pessoa tenha, tá? Então, com relação a isso, o que a gente precisa observar? Se eu tenho um apartamento e eu compro uma unidade e essa unidade ela tinha débitos condominiais a serem pagos, esse bem sendo vendido, quem compra assume essa obrigação. Assume por quê? Porque trata-se de uma obrigação propter rem. Então, quando você compra junto essa situação de obrigação existente. A única coisa que você pode fazer aqui é, eventualmente, mover uma ação de regresso em face do vendedor. Acontece que a obrigação, ela sempre vai existir. Não existe uma possibilidade de você querer discutir. Eu vou comprar, mas eu não quero fazer a quitação das cotas condominiais. Essa possibilidade não existe, tá? Por quê? Porque trata-se de uma obrigação propter rem. Nesse sentido, vamos conceituar, então, do que se trata essa obrigação propter rem. Quando a gente faz, então, um conceito de obrigação propter rem, a gente vai conceituar ela da seguinte forma. Vamos colocar aqui embaixo. Então, eu vou colocar obrigação propter rem. Obrigação propter rem. Quando a gente fala, então, dessa obrigação propter rem, o conceito com relação a ela refere-se ao
seguinte, para a gente fazer a conceituação dela, se articulam com determinado sujeito, mas apenas enquanto este figurar como titular de determinada coisa. Então, enquanto você for dono dessa unidade que pertence a um condomínio, você vai ter a obrigação propter rem da quitação das cotas condominiais. Com relação à obrigação propter rem, vamos colocar alguns pontos aqui. Só existe em razão da situação jurídica do obrigado de titular do domínio. Então, você só adquire essa obrigação porque você criou-se uma relação jurídica e você é titular desse domínio. Então, você é titular dessa unidade, então você é titular das cotas condominiais. Você é titular da casa hipotecada, então automaticamente você é responsável por essa hipoteca. Ela está sempre vinculada como acessório de determinado direito real, não emana da vontade do sujeito, e sim em relação ao bem. Então, a obrigação propter rem, ela não emana da vontade de alguém. Não é a pessoa que adquiriu que determina se ela quer ou se ela não quer que exista aquela obrigação. A obrigação propter rem, ela vem, por quê? Porque a gente tem uma existência com relação a este bem, e tendo em vista a existência com relação a este bem, automaticamente nós temos essa obrigação. O STJ entende o seguinte, que conta de água e conta de luz não são uma obrigação propter rem, elas são obrigações pessoais, tá? No entanto, que quando você faz a venda de uma casa ou quando você aluga um imóvel, o inquilino, o locatário, ele vai até as companhias de água e de luz e pede para que essas obrigações sejam colocadas em seu nome. Então, as contas de água, conta de luz, IPTU, elas não são obrigações propter rem, elas são obrigações pessoais. Então, por esse motivo, elas são então regulamentadas pelo direito obrigacional e não pelos direitos reais, tá? O promitente comprador, que é aquele que celebra uma promessa de compra e venda, ele ainda não tem o direito real de propriedade, porque esse direito real ele só vai ser adquirido a partir do momento que ele realiza o registro da propriedade, mas ele já tem a aquisição da coisa. Então, se ele já tem a aquisição da coisa, ele já tem obrigações propter rem. Então, por esse motivo, que aquele que ainda é promitente comprador, ele já faz pagamento de cotas condominiais, mesmo que ele não esteja ainda morando na unidade, mas como ele já tem essa promessa de compra e venda, ele já faz pagamento de condomínio. Então, por isso que a gente precisa diferenciar contas de água, de luz, de telefone, de internet, IPTU. Essas situações, elas são obrigações pessoais. Elas estão ligadas, então, entre a companhia e aquela pessoa que utiliza do serviço.
Agora, então, por esse motivo, ela não é uma obrigação propter rem, tá? Porque ela não acompanha a pessoa, ela acompanha a coisa. Ela não acompanha a coisa, ela acompanha a pessoa, tá? Então, uma conta de água, por exemplo, ela não acompanha o bem, ela acompanha aquela pessoa que fez a utilização da prestação de serviço da companhia que oferece a água. O promitente comprador, ele já tem essa promessa de compra e venda. A partir do momento, então, que ele já tem essa promessa de compra e venda, ele ainda não tem a propriedade, porque ainda não foi feito o registro, mas ele já tem a posse. Se ele já tem a posse, automaticamente, às vezes ele já está até morando no local, só que ainda não foi feita a regulamentação da documentação. Então, dessa forma, ele já tem direito, ele já tem obrigações que envolvem a coisa. Então, qual que é essa obrigação que envolve a coisa? É o pagamento dessas cotas condominiais. Tudo bem com a própria rem? Professora, Oi? O IPVA, ele se enquadra no próprio terreno? Então, o IPVA, como ele envolve situação de direito de bens móveis, tá? A gente não consegue enxergar essa situação porque a própria terreno ela é mais específica dos bens imóveis. Mas a gente pode sim enxergar o IPVA como próprio terreno, porque quem adquire a mesma coisa do IPTU. Quem adquire este bem, ele não tem a opção, vou pagar ou não vou pagar, né? A partir do momento que você adquire, você é obrigado a fazer esse pagamento desses impostos. Só que o IPVA e o IPTU, eles estão mais envolvidos numa situação tributária do que numa situação civilista, tá? Então, por esse motivo, a gente precisa enxergar eles como tributos e não como obrigações. Tudo bem? Ok. Então, tá bom. Mais alguém tinha me chamado. fui eu, o Cleiton. Oi, Cleiton. Tira uma dúvida. Normalmente, essas obrigações próprio terreno, vamos supor, se você fica inadimplente nessa questão, na verdade, a questão está ligada somente ao bem em si, não pessoalmente, que nem se você deve a água, vamos supor, se você está inadimplente em questão de água, a dívida não é da casa, e sim a dívida é sua. Porque se a inadimplência cobra de você pessoal. Agora, quanto é o bem, é a questão de você mandar apreender um veículo quando você está com a prestação, seria mais ou menos isso? É exatamente isso. A água, ela está ligada à água, luz, telefone. Você liga para essas companhias e gera essa obrigação. No entanto, que, por exemplo, o telefone. Se você está morando num local e vai se mudar para outro, então você pede a transferência da ligação que tinha naquele local para outro, tá? Quando você vai se mudar, você pede, então, para que seja retirado do seu nome as contas de água da casa 1, porque você vai se mudar para a casa 2. Então, essas relações obrigacionais, elas acompanham a pessoa, tá? Não acompanham a coisa. Agora, quando a gente fala de uma obrigação que acompanha a coisa, independente de com quem estiver aquela coisa, aquela obrigação acompanha ao bem e não a pessoa. Então, quando eu vendo um veículo que ele está financiado, se quem comprou esse veículo não fez a quitação do financiamento, a empresa que financia não vai atrás da pessoa. A empresa que financia vai atrás da coisa. Então, é onde a gente tem a busca e apreensão, por exemplo, tá? Quando você não quita as cotas condominiais de um condomínio, automaticamente o seu apartamento ele pode vir a leilão. Por quê? Porque as cotas condominiais envolvem a unidade condominial, não envolve quem adquiriu a unidade. Entendi. Fica fácil de entender dessa forma, então. Uhum. Não, tá ótimo. Tudo bem? Tá bom. Não, Obrigado. tá bom. Nada.
Depois disso, a gente tem, então, o ônus reais. Quando a gente fala de ônus reais, a gente tem, então, a situação de que são obrigações. Esses ônus reais, eles estão aderidos e acompanham a coisa. Eles têm esse efeito erga omnes, então é contra tudo e contra todos. E ele tem o cumprimento de uma prestação. Então, quando a gente fala de ônus reais, a gente precisa também fazer aí, então, uma conceituação com relação a ele. Vamos lá. Então, a gente tem obrigação propter rem, que a gente já verificou. Depois da obrigação propter rem, a gente tem, então, o ônus reais. Quando a gente fala de ônus reais, conceito de ônus reais, limitam a fruição e a disposição da propriedade. Nesse sentido, o ônus reais, ele determina o seguinte: são direitos sobre coisa alheia, e ele tem uma eficácia erga omnes, ou seja, é uma eficácia contra tudo e contra todos. Quando a gente fala que limita essa fruição, refere-se ao fato de uso e gozo. Ou seja, você não pode dispor da coisa, tá? Você pode usar a coisa, você pode gozar da coisa, mas você não pode, por exemplo, dispor da coisa. E você não pode fazer essa disposição com relação à coisa, porque você não tem essa característica de propriedade plena. Então, por esse motivo, a gente tem essa característica de ônus reais. Com relação a ônus reais ainda, vamos colocar aqui, ó. E o ônus não possui coercibilidade, tendo em vista que aquele contra quem o ônus opera efeitos, pode ou não cumpri-lo, mas não o fazendo, correrá nas consequências legais. E ele é diferente da obrigação propter rem. Quando a gente fala de um ônus real, um exemplo de ônus real que a gente pode ter refere-se à compra de um carro com parcelas, tá? Quem compra esse veículo, tá? Automaticamente ele tem, então, quem compra essas parcelas junto. Então, quem compra não compra só o veículo, né? Quem compra também compra esse débito que ainda existe. Por exemplo, outro exemplo que a gente pode trabalhar é a questão do usufruto, tá? A questão do usufruto, quando você faz uma doação com usufruto, quem recebe essa doação com usufruto, ele tem direito de usar e ele tem direito de gozar com relação à coisa.
porém, ele não tem o direito de dispor com relação a ela, tá? Então, se ele não tem o direito de dispor com relação a ela, ele não pode vender este bem. Uma diferença com relação à obrigação propter rem, a gente pode colocar o seguinte: na propter rem, na obrigação propter rem, a responsabilidade se limita ao valor do bem onerado. Enquanto que na situação do ônus real, a gente tem todo o patrimônio. Então, quando você compra um veículo, e na compra desse veículo, você sabe que esse veículo tem parcelas a serem quitadas, e você não faz o pagamento com relação a essas parcelas, não é só o veículo que vai ser prejudicado, todo o seu patrimônio vai ser envolvido com relação a isso. Diferente da obrigação propter rem. A obrigação propter rem, quando você não quita as cotas condominiais, se você tem uma casa na praia, por exemplo, ninguém vai poder fazer a utilização da casa na praia para fazer a quitação dessa obrigação propter rem. Porque a obrigação propter rem, ela envolve única e exclusivamente aquele bem que possui essa obrigação propter rem, diferente dos ônus reais. Os ônus reais, ele envolve todo o seu patrimônio. Então, quando você compra um veículo através de um financiamento, tá? E você vende esse veículo para outra pessoa. Quem adquire esse veículo, automaticamente ele adquire esse financiamento. E se esse financiamento não vier a ser quitado, eu estou partindo do princípio de que você vendeu e comunicou à financeira de que você estava vendendo para uma outra pessoa. A partir desse momento que esse financiamento não é quitado, além da busca deste bem que pode acontecer, se ainda tiver algum outro valor a ser quitado, esse outro valor vai recair sobre o seu patrimônio e não única e exclusivamente sobre aquele bem. Por quê? Porque o financiamento, quando a gente fala de um bem que está financiado e este bem ele é vendido para outra pessoa, automaticamente esse financiamento ele não é somente com relação ao bem, ele tem um ônus real. Esse ônus real ele envolve todo o patrimônio. Então, para que seja feita a quitação desse financiamento, apenas a busca e apreensão desse bem, às vezes não é só esse valor. Às vezes a gente tem algum valor acima disso. E aí esse valor que existir acima disso vai ter que ser quitado com o patrimônio do devedor e não apenas com o bem que foi apreendido. Tudo bem com relação a isso? Tudo bem, eu só não sabia disso. Tá sabendo agora? Quem tá falando? É o Wander. Oi, Wander. Mais uma novidade na sua vida, Wander. Ah, mas isso faz sempre? Foi sempre assim? Sempre. Caramba, tá bom. Beleza. Isso sempre. Pelo menos desde o Código Civil de 16 já existia. De outra forma, em 2002 teve algumas alterações, mas isso já existia. É porque eu já vi casos de pessoas que perderam o bem, né? A financeira veio, levou o veículo embora, mas ela não acionou para pegar os bens da pessoa. Depende do valor da dívida. Se o valor da dívida for exclusivamente o valor do bem, então a financeira ela deixa a dívida pelo bem. Agora, se tiver algum valor além do valor do bem, aí é o patrimônio que vai ser prejudicado. Mas é prerrogativa da financeira, né? Aí ela que decide. Não, isso é uma questão geral. Se o bem, vamos supor, eu faço a busca e apreensão de um bem que ele está avaliado em 10 mil reais, tá? Só que o valor da dívida é 20. Esses 10 mil que faltam vão recair sobre o patrimônio da pessoa. Entendi.
Entendeu? Entendi, não sabia. Valeu. Fica aí mais uma novidade para sua vida. É, Tá bom? valeu. Nada. E aí, para que a gente possa, então, fechar, a gente tem, então, a situação do ônus real, e aí a gente tem a situação, então, da eficácia real. Então, a gente tem propter-rem, ônus real e eficácia real. Quando a gente fala de eficácia real, é direito a uma prestação, tá? E essa eficácia real transmite-se e são oponíveis a terceiro. Então, quando a gente fala de eficácia real, vamos ver também como que a gente vai conceituar essa eficácia real. Para a gente poder conceituar, a gente precisa primeiro entender o seguinte, que a eficácia... Espera só um pouquinho. Abrir, pronto. E quando a gente fala de eficácia real, a gente tem a seguinte situação. Vamos lá, então. Eficácia real. Então, dentro de eficácia real, a gente tem sem perder a eficácia, sem perder a eficácia de obrigação, é transmitida e oponível a terceiros que adquira direito sobre determinado bem. Com relação à eficácia real, a gente vai trabalhar aqui com duas situações, tá? Primeira situação, artigo 576 do Código Civil, que fala do contrato de locação registrado em caso de venda, e a gente tem o compromisso de compra e venda. São duas situações que a gente pode enxergar a eficácia real. O contrato de locação, numa regra geral, tá? Esse contrato de locação, ele não tem nenhum tipo de solenidade. Essa é a primeira situação que a gente precisa enxergar, né? A lei de locação, ou também conhecida por lei de inquilinato, ela não apresenta nenhum tipo de solenidade para que seja realizado esse contrato de locação. No entanto, que o contrato de locação ele pode ser até verbal, né? O que a gente tem é uma situação de prova. Então, quando a gente tem lá os comprovantes de pagamento, por exemplo, os comprovantes de pagamento é uma prova da existência de um contrato verbal de locação. Então, o contrato de locação ele não tem nenhum tipo de solenidade a ser cumprida. Agora, caso as partes, locador e locatário, queiram que esse contrato de locação seja registrado na matrícula do imóvel que está locado, o artigo 576 autoriza isso. E normalmente a gente faz essa situação pensando no seguinte: se porventura o locador vier a vender este bem, se esse contrato de locação ele estiver registrado, quem compra, tá? Ele continua tendo de aceitar o contrato de locação. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa, essa casa ela está alugada com Maria, e eu resolvo vender essa casa para José, tá? Automaticamente, se esse contrato de locação estiver averbado na matrícula do imóvel, José, quando compra essa casa, ele precisa continuar obedecendo
as regras desse contrato de locação enquanto esse contrato perdurar. Ele pode não querer renovar o contrato de locação depois, até aí não tem problema. Mas enquanto estiver vigorando esse contrato de locação, se esse contrato de locação ainda estiver dentro do prazo, automaticamente ele precisa ainda continuar com que esse contrato de locação exista. Outro exemplo que a gente tem é o compromisso de compra e venda. Então, quando você vai adquirir, por exemplo, um imóvel que ele ainda não está pronto, pode ser um imóvel que esteja na planta, ou um imóvel que ele já esteja construído, mas ele está em finalização de acabamentos, por exemplo, o que nós fazemos é um compromisso de compra e venda. Nesse compromisso de compra e venda, você ainda não é proprietário, tá? Porque você não tem ainda o registro na matrícula do imóvel, mas você já tem a posse com relação a este bem e você já se comprometeu com relação à compra deste bem. Então, dessa forma, se você quiser vender este bem, que ainda tem um compromisso de compra e venda, você pode realizar a venda deste bem. Quem adquire tem ciência de que existe um compromisso de compra e venda e que isso posteriormente vai ser convertido em propriedade quando você tiver todos os documentos passíveis de ser feito, então, o registro na matrícula do imóvel. Então, quando a gente fala de eficácia real, a gente tem a situação da obrigação que vai ser transmitida para outra pessoa, para quem venha adquirir esse determinado bem. E a pessoa precisa cumprir com relação a essa obrigação. Por quê? Porque essa obrigação acompanha este objeto. Essa obrigação ela não é criada com a pessoa. É uma obrigação que acompanha o objeto e por ela fazer esse acompanhamento do objeto, quem adquire essa obrigação da eficácia real junto. E por esse motivo tem que cumprir com essa obrigação até o prazo em que isso foi estipulado, tá? Tudo bem com a eficácia real? Sim, ali sim. Sim? Então, com isso, a gente fecha aí essas obrigações que acompanham a pessoa, essas obrigações que acompanham a coisa e não que acompanham as pessoas envolvidas, né? Então vejam que são situações que a gente não discutiu credor e devedor. Nós discutimos sim a pessoa que adquire essa obrigação e a coisa na qual essa obrigação está vinculada. Terminando essa etapa, a gente precisa verificar a presença de elementos obrigacionais de uma forma geral. Então, dentro de obrigações, dentro de relações obrigacionais, a gente precisa verificar esses elementos obrigacionais, para que a gente possa enxergar as situações onde essas obrigações elas vão poder vir a ser solidárias, por exemplo, tá? Que é um tipo de situação onde todas as partes são obrigadas a quitar, como a gente também vai precisar enxergar quando não existir essa solidariedade. Então, a gente tem aqui a presença dos elementos obrigacionais. Então, quando a gente fala de uma situação de obrigação, quais são esses elementos que a gente tem com relação a isso, tá? Com relação a esses elementos obrigacionais, vamos começar no seguinte sentido. Leva em conta a presença de pessoas e a quantidade de prestações e a quantidade de prestações na relação obrigacional. Então, a gente precisa verificar quantas pessoas estão envolvidas nessa obrigação e qual é a responsabilidade, qual que é a obrigação de cada um. Então, a gente começa com essa situação simples. Quando a gente fala do simples,
é aquela que se apresenta, com somente um sujeito ativo mais um sujeito passivo e uma prestação. Então, na verdade, a gente tem um credor, a gente tem um devedor e a gente tem apenas uma obrigação gerada entre eles, tá? Então, é uma obrigação com menor número possível de elementos. Eu tenho apenas um credor, um devedor e uma prestação, tá? É a única situação que a gente tem aqui. Então, eu tenho, por exemplo, um carro, eu tenho um comprador e um vendedor. Então, eu tenho uma obrigação simples, tá? Porque eu tenho um sujeito ativo, um sujeito passivo e uma prestação. Depois disso, a gente vai poder ter a prestação que ela é composta. E ela é composta por uma pluralidade de objetos ou de sujeitos. Então, nesse sentido, eu posso ter múltiplos objetos, como eu posso ter múltiplos sujeitos. Então, quando a gente fala da composta, a gente precisa enxergar o seguinte. Então, eu tenho obrigação que ela é composta. Então, aqui, eu vou, dentro da composta, eu posso ter a seguinte situação. Eu posso ter uma multiplicidade não vai sair tão retinho. Então, quando eu falo que ela é composta, eu tenho múltiplos objetos e por esse motivo ela vai poder ser uma obrigação cumulativa ou alternativa, quando eu falo da existência de múltiplos objetos, ela vai poder ser cumulativa ou alternativa. E quando eu falo de múltiplos sujeitos, quando eu falo, então, de múltiplos sujeitos, ela vai poder ser solidária. E quando eu falo que essa obrigação pode ser solidária, o que a gente precisa enxergar
nessa obrigação solidária? Ela vai poder ser solidária no que se refere à forma ativa, então, solidária ativa. Ela pode ser solidária mista e ela pode ser solidária passiva. Porque aí envolve a questão dos polos, tá? Polo ativo e polo passivo dessa relação obrigacional. Então, quando ela é composta, ela pode ter múltiplos objetos, e aí, por ela ter múltiplos objetos, ela pode ser cumulativa ou alternativa. Você pode escolher, você pode querer cumular os objetos, como você pode querer um ou outro, tá? E aí, quando a gente envolve a situação dos sujeitos, ela vai ser solidária. E aí ela vai poder ser ativa, mista ou passiva. Com relação à solidariedade, já vale a gente reforçar que a legislação determina que a obrigação ela vai ser solidária por duas situações. Ou ela vai ser solidária porque a lei obriga a solidariedade, ou ela vai ser solidária por vontade das partes. Então, a legislação fala que a questão da solidariedade a gente não pode presumir, a gente não pode achar que aquela obrigação é solidária, tá? Porque a obrigação, a questão da solidariedade, a gente não presume. Ela vai resultar de lei ou ela vai resultar da vontade das partes. Então, ou a lei vai exigir que seja uma questão solidária, ou as partes vão determinar a existência de uma solidariedade. Então, a solidariedade, a gente não vai presumir, eu acho que isso daqui é solidário, tá? A gente não vai poder fazer isso. A solidariedade, ou ela vai existir porque ela existe porque as partes querem que ela exista, tá? Ou a solidariedade, ela vai resultar de lei. A legislação vai determinar a existência dessa solidariedade. Então, são esses dois pontos que a gente precisa levar em consideração, tá? Que a solidariedade a gente não presume. A solidariedade ela vai resultar da lei ou ela vai resultar da vontade das partes. Então, a gente não pode falar, eu acho que essa obrigação é solidária. Se não estiver no contrato que essa obrigação ela é solidária, se as partes não determinaram que essa obrigação era solidária, a gente não pode falar agora na característica de solidariedade, tá? A gente só vai falar da característica de solidariedade se essa solidariedade ela surgir por força de lei ou se essa solidariedade surgir porque as partes querem que essa solidariedade venha a existir. Então, tendo em vista essas formas de obrigação que a gente pode ter, a gente vai começar, então, enxergando a situação das obrigações compostas objetivas. Obrigações compostas objetivas. E nas obrigações compostas objetivas, nós são, então, aquelas que apresentam dois ou duas, na verdade. Duas ou mais prestações. Então, a gente tem aqui, nessa questão das prestações, o elemento objetivo. Tá? Então, as obrigações compostas objetivas é na existência de duas ou mais prestações que envolvam essa relação obrigacional.
Depois, a gente tem as obrigações cumulativas ou conjuntivas. Cumulativas ou conjuntivas. O sujeito passivo deve cumprir todas as prestações previstas sob pena de inadimplemento total ou parcial. Nessa questão das obrigações cumulativas, das situações cumulativas ou conjuntivas, a inexecução de somente uma das prestações já caracteriza o descumprimento. Então, nessa situação, a gente precisa observar todas as obrigações que estão envolvidas nesse ato que foi gerado. Um exemplo com relação a isso, é a Lei 8245 de 91. Lei 8245 de 91, também conhecida por Lei de Locação ou Lei do Inquilinato, tá? Mas nessa lei, no seu artigo 22, ela vai apresentar as obrigações do locador. E quando a gente fala de obrigações de locador, ela fala com relação à forma e destino. Então, o locador, quando ele faz essa locação, ele precisa cumprir com as suas obrigações. Então, com relação às suas obrigações, ele precisa cumprir com relação a eventuais manutenções neste imóvel, que são obrigação dele. Ele precisa cumprir para que o inquilino não venha a ser prejudicado, para que o inquilino não venha a ser incomodado. Então, tudo aquilo que envolve essas obrigações do locador, uma vez que elas não forem cumpridas, a inexecução de uma dessas obrigações já gera um descumprimento do contrato de locação. Então, se esse locatário, por exemplo, ele está tendo algum problema a título de barulho com o vizinho, tá? Essa situação tem de ser, então, observada pelo proprietário, tá? Tem de ser observada pelo locador. Por quê? Porque é assim que determina a lei do inquilinato, tá? E aí, além disso, a gente tem as obrigações do locador e a gente tem no artigo 23 as obrigações do locatário. E nas obrigações do locatário, a gente tem como exemplo a convenção e regulamentos internos. Então, uma das obrigações do locatário é cumprir com a convenção do condomínio e cumprir também com regulamentos internos, a título de barulho, a título de utilização de áreas comuns. Ele precisa fazer o cumprimento com relação a isso. Então, obrigações cumulativas, o sujeito passivo deve cumprir essas prestações sob de um eventual inadimplemento. Então, se deixar de cumprir uma dessas obrigações, então aqui eu coloquei como exemplo a lei de locação, se deixar de cumprir uma dessas obrigações, automaticamente a gente pode falar de descumprimento do contrato de locação,
Então, se o inquilino, por exemplo, ele leva alguma multa do condomínio porque ele não cumpriu com a convenção, porque ele não cumpriu com o regulamento interno, automaticamente ele também está descumprindo com o contrato de locação e, dessa forma, ele pode, então, vir a ser penalizado pela inexecução desse contrato que foi cumprido. Então, a gente está falando de um inadimplemento nesse sentido, tá? Outro tipo de obrigação que a gente precisa observar refere-se à obrigações alternativas que estão nos artigos 252 a 256 do Código Civil. Quando a gente fala de obrigações alternativas, a gente está discutindo justamente aquela questão referente a uma coisa ou outra, tá? Então, você tem a opção de escolha com relação a essa obrigação. As obrigações alternativas, a doutrina determina que é uma obrigação composta objetiva, tendo mais de um conteúdo ou prestação. Além disso, é identificada pela conjunção ou. Então, as obrigações alternativas, a gente sempre vai ter uma coisa ou outra, tá? Então, por exemplo, vendo a casa ou troco por um terreno, tá? Vendo o carro ou troco por um imóvel, tá? Então, sempre tem a situação do ou. Você tem a possibilidade de vender a casa, tá? Ou em vez de você me entregar o dinheiro, você me entrega um terreno, porque eu tenho interesse tanto no dinheiro, como eu tenho interesse também no terreno, tá? Outro exemplo que a gente pode ter aqui é o artigo 534 do Código Civil, que fala dos contratos estimatórios. E aí, dentro de contratos estimatórios, a gente pode falar da venda em consignação. Quando a gente fala de uma venda em consignação, tá? Então, eu deixo lá consignado alguma coisa. E a gente estipula um prazo para que este bem seja vendido, tá? Então, nos contratos estimatórios, a gente tem assim, vai ser realizada a venda da coisa ou aquele que está com o bem adquire. Então, por exemplo, eu deixo o meu carro para ser vendido numa loja de carro usado, tá? Então, a gente vai celebrar um contrato estimatório. A loja, ela pode vender o bem dentro do determinado período que a gente vai estipular, tá? Se ela não vender o bem, ela vai ter de comprar o bem. Então, ou ela vende o bem dentro desse prazo, ou ela compra este bem, tá? Então, é a venda em consignação. Eu deixo para vender, mas eu deixo estipulado em contrato. Você tem um prazo X para venda, ou você vai comprar este bem. Nesse sentido, vamos deixar aqui algumas observações. Havendo duas prestações, o devedor se desonera totalmente, satisfazendo apenas uma delas. Então, aí na consignação, por exemplo, eu dei a opção: ou você vende, ou você compra. Você me entrega o terreno e eu te entrego a casa, ou você me entrega o dinheiro e eu te entrego a casa, tá?
Então, são essas situações que precisa observar. Outro ponto que eu vou deixar aqui, que a obrigação de dar coisa incerta, ela é situação de um bem determinável, porque eu não sei qual dos dois, a gente tem a opção do ou, né? E a concentração deriva do silêncio do devedor. E aí aqui a gente tem o artigo 244 do Código Civil. E aí a gente volta na situação da concentração. Então, nessa situação aqui, a concentração refere-se à escolha do devedor, né? O devedor vai entregar o terreno ou o devedor vai entregar o dinheiro, né? E aí essa opção fica a critério dele, tá? Por quê? Porque trata-se de uma obrigação alternativa. E aí dentro dessa obrigação alternativa pode ser cumprida uma coisa ou pode ser cumprida outra. Com relação à obrigação alternativa, vale a gente dar uma analisada 252 no seu parágrafo 1º. Então, o artigo 252, parágrafo 1º, determina o seguinte: nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. Parágrafo 1º. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Então, quando eu falo que eu estou vendendo uma casa e aceito terreno ou o dinheiro, não pode o devedor falar assim, olha, eu vou te dar uma parte no dinheiro e outra parte no terreno, tá? Se eu aceitar isso, ótimo. Agora, eu não sou obrigada a aceitar dessa forma, porque eu estou estipulando o dinheiro ou o terreno. Então, nesse sentido, o devedor cabendo-lhe a escolha, não poderá obrigar o credor a receber parte de uma prestação e parte de outra, tá? Então, nessa situação, a gente tem que observar que a escolha é uma coisa ou outra, tá? Não havendo consenso, caberá ao juiz a escolha. E quem determina isso é o artigo 252, parágrafo 3º do Código Civil, tá? Então, eu não sou obrigado a aceitar metade de um e metade de outro, tá? E se não existir esse consenso do cumprimento, isso vai, então, cair na mão do Poder Judiciário. Se uma das obrigações não puder ser cumprida, se concentra no restante. Então, se eu não puder entregar o dinheiro, a minha opção vai ser, então, a entrega de um terreno, por exemplo, tá? Dentro dessa obrigação alternativa, a gente tem as características. Nesse sentido. E aí, com relação às características, a gente precisa observar o seguinte. Número 1. Nasce com o objeto
nasce com o objeto composto, ou seja, duas ou mais possibilidades de prestação. Então, quando a gente fala que a gente tem duas ou mais possibilidades de prestação, a gente está trabalhando de novo com o ou, tá? Ou uma coisa ou outra, tá? Então, a gente continua trabalhando com a situação do ou. Segundo ponto que a gente precisa aqui considerar. O adimplemento de qualquer prestação, o adimplemento de qualquer prestação resulta no cumprimento da obrigação. Então, se eu entreguei o terreno ou se eu entreguei o dinheiro, automaticamente a obrigação está cumprida. Nesse sentido, a gente tem um aumento de satisfação do devedor e a gente tem uma exoneração que ocorre com a realização de apenas uma. Por que de apenas uma? Porque eu escolhi qual das duas a gente iria aí trabalhar, tá? Ponto 3. Na obrigação alternativa, há pelo menos dois objetos. Nesse sentido, é importante a gente lembrar que uma diferença entre coisa incerta, tá? Pois é um objeto único. Não é uma coisa incerta, porque eu sei o que vai ser entregue. Vai ser entregue o dinheiro ou vai ser entregue o terreno. Um dos dois vai ser entregue. Então, eu não estou falando de uma coisa incerta, né? Eu não estou falando de uma situação determinável, tá? Eu sei que isso vai ser cumprido de uma forma ou de outra, tá? Só que tudo isso vai depender do momento de concentração. Se o devedor ignorando que a obrigação era alternativa, fizer o pagamento, pode repeti-lo para exercer a opção. Isso daqui refere-se a uma retratação à concentração. Então, vamos pensar que eu optei pela entrega do terreno porque não me dei conta que eu podia entregar o terreno ou efetuar o pagamento, tá? E eu opto pela entrega do terreno. E depois eu me dou conta que tratava-se de uma obrigação alternativa. Dessa forma, eu posso sim, agora, querer fazer essa modificação, tá? Então, olha, eu não me atentei que era uma obrigação alternativa. A gente tinha falado, então, eu estou te entregando o terreno, mas na verdade eu queria te entregar o dinheiro, tá? E aí eu faço uma retratação com relação à concentração. E a quinta característica, nas obrigações periódicas,
que são aquelas obrigações cumpridas de tempos em tempos, tá? Admite-se o ius variandi. O ius variandi. Ou seja, pode-se mudar a opção, pode-se mudar a opção a cada período. A cada período. Isso quem determina é o artigo 252, parágrafo 2º do Código Civil, tá? Então, naquelas obrigações que a gente determina que elas vão ser cumpridas de tempos em tempos, então a gente já tem isso numa relação contratual. Então, numa relação contratual, a gente já celebrou um contrato que de tempos em tempos, a cada 2 meses, a cada 3 meses, não interessa muito bem essa questão de prazo, tá? Você vai fazer a entrega de um determinado objeto, tá? Então, vamos lá, eu tenho uma perfumaria e você é um revendedor de shampoo. E a gente deixa estipulado que a cada 3 meses você vai me entregar um lote de shampoo do tipo X, tá? Agora, acontece que eu posso pedir uma modificação, tá? Ó, daqui 15 dias você vai vir para me entregar um lote de shampoo do tipo X. Acontece que eu tenho muito desse shampoo aqui ainda, então eu queria fazer uma troca, tá? Então, dessa vez você não vai me entregar o shampoo do tipo X, você vai me entregar o shampoo do tipo Y, porque eu tenho uma grande quantidade de shampoos que não foram vendidos da outra vez que você me deixou esse lote, tá? Tudo bem com relação a isso? Então tá bom. Então desejo tranquilo? Então tá bom. Então desejo para vocês aí uma boa semana, ao pessoal que eu encontro na quinta até quinta e ao pessoal que eu encontro somente de terça até a próxima terça. Bom descanso para vocês.